Aquele caminhão virou, e o que ficou debaixo da poeira nunca mais encontrou o descanso. Era um dia de domingo, 1982, em algum lugar do noroeste de Minas Gerais. A pequena vila acordou para a festa do futebol e para o seu destino. Era gente simples, com seus tênis quichute pretos apertados nos pés e camisas de time já gastas pelo uso. Os sorrisos eram fáceis, a poeira cobria os rostos e o sol batia sem piedade. O campo de futebol de terra batida esperava a festa, mas acabou guardando para si o silêncio pesado do que estava por vir. O caminhão velho roncou na rua de terra. Tinha uma carroceria alta de madeira e o povo subia pelas laterais, se ajeitando como podia. A alegria era transbordante e o caminhão continuava o seu percurso pelas estradas rodeadas de mato. Uma garrafa de cachaça passava de mão em mão e um cigarro aceso brilhava aqui e ali. O motorista, com um sorriso no rosto, acelerou mais do que o de costume. Hoje ele está correndo demais. Alguém sussurrou, meio preocupado, meio animado. Na beira da estrada, um homem pede carona para o caminhão. Mas o caminhão passou direto, com as pessoas gritando e acenando, deixando para trás apenas uma nuvem de poeira. Aquele homem ficou ali, sozinho, vendo o caminhão desaparecer na curva. Ele não sabia, mas a sorte tinha acabado de lhe sorrir. A estrada era um caminho sinuoso, cortando a paisagem do cerrado. Valetas profundas, costelas de vaca no chão de terra e curvas cegas escondidas pela mata rala. As mãos se apertaram com mais força nas tábuas da carroceria. Os risos foram ficando mais finos, nervosos, enquanto a poeira adentrava os olhos e a garganta. E então, a curva apareceu, mais rápido do que o esperado. Talvez tenha sido um segundo a mais de confiança por parte do motorista. Talvez 1 centímetro a menos de espaço na estrada. Uma tábua da carroceria rangeu alto, como um último aviso. E, de repente, o mundo virou. O caminhão capotou, com as rodas para o céu, e uma nuvem espessa de poeira engoliu tudo e todos. Um chapéu de couro voou longe. Chuteiras rolaram pelo chão. Por um instante, houve um silêncio absoluto, aterrorizante. E então, os gritos começaram. O ar ficou com um gosto forte de terra e ferro. No meio da poeira, um tênis quichute ficou ali, caído, sem dono. Uma criança chorava em algum lugar, o som abafado pela confusão. O socorro foi o que a simplicidade do lugar permitia. Mãos fortes para desvirar a lataria, tábuas para improvisar macas, carroças e 2 jipes velhos e cansados. O homem que não conseguiu a carona estava lá, ajudando a levantar um ferido com o rosto impassível. Ninguém comentou sobre a poeira que grudou nos olhos de todos. Uma poeira que parecia carregar o peso da tragédia. A pequena igreja da vila recebeu os corpos que conseguiu abrigar. Os caixões eram baratos, de madeira simples, e panos brancos cobriam os rostos que não podiam mais ser vistos. O cemitério, um lugar isolado no meio do mato, engoliu o cortejo fúnebre. Cruzes de madeira foram fincadas na terra, marcando os montes recém-abertos. O calor da tarde cozinhava o luto, e as moscas zumbiam sem pressa, indiferentes à dor. Poucos dias depois do enterro, a primeira visita trouxe consigo um horror inesperado. Um cheiro forte e adocicado pairava no ar antes mesmo de chegarem perto das covas. As pessoas taparam os narizes com as mãos e os olhos assustados evitavam olhar diretamente para os túmulos. A terra ao lado das cruzes estava remexida. Havia rasgos no chão, marcas de garras e um rastro claro que se embrenhava no capim alto. O medo começou a se instalar. Naquela noite, a luz trêmula de uma lanterna cortou a escuridão do cemitério. Um dos homens da vila tinha decidido investigar. De repente, a luz refletiu em 2 olhos pequenos e brilhantes, baixos, próximos ao chão, olhos famintos. Era um tatu-teba, e com ele vários outros tatus. O animal cavava freneticamente, exatamente onde o silêncio dos mortos deveria dormir. A ossada, mal enterrada na pressa da tragédia, respirou novamente
a poeira e o cheiro das raízes. Por dias e mais dias, os tatus se alimentavam noite e dia dos corpos nas sepulturas rasas daquele cemitério perdido no meio do mato. Uma cruz de madeira, já cansada, balançou e caiu com um baque surdo. A terra cedeu, como se estivesse suspirando. Havia um vazio onde não deveria haver. E o cemitério, antes um lugar de paz, aprendeu um novo som noturno. O som de garras cavando, de ossos sendo arrastados. O que foi enterrado naquele dia não ficou em paz. E a vila, assombrada por essa tragédia, também nunca mais foi a mesma. Essa é uma história infelizmente real, onde a alegria de um domingo de futebol foi tomada, de repente, por uma dor imensa e por um terror que continuou mesmo depois do fim. Se você gostou desse relato e quer conhecer mais histórias como essa, que exploram os cantos mais sombrios da realidade, inscreva-se no canal. Deixe seu like e ative as notificações para não perder os próximos vídeos. Obrigado por assistir e até a próxima.